soldado abatido. Nenhum soldado abatido. Nenhum soldado abatido. Na palavra que eu vou trazer aqui, sempre eu vou fazer recordar você se é um soldado abatido ou não. Amém? Mas vai ser uma palavra muito breve, porque eu também gosto muito da brevidade, para permitir outras programações no qual a igreja tem por fazer ainda. Você que tem a sua Bíblia, você vai abrindo no livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 35 e 43. Amém? E sem me alongar, eu vou ler aqui que... Amém? Lucas 18, 35, 43. Lucas capítulo 18, nos versículos 35 e 43. Às vezes as traduções são diferentes, né? Mas eu vou ler aqui, depois vou passar a Bíblia ao coordenador internacional, está reclamando da Bíblia dele. Mas depois vou passar aí. Amém? Eu acho que a tradução é a mesma. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente repreendia para que se calassem. E ele, porém, cada vez mais gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que quer que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguia glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, davam louvor a Deus. Soldado. O Senhor Deus, nessa noite eu creio que cada irmão, cada irmã que está aqui, consagrou bastantemente para que o Senhor nos traga em segurança, que essa mensagem chegue aos nossos ouvidos e nós possamos ser ouvintes e praticantes desta palavra. Eu trago a um tema especial, que não é especial, mas é especial para o coração, no qual que ainda não recebeu esta parte da palavra. Trago aqui um tema que diz: Deus ouve o nosso clamor de fé. A palavra de Deus, ele vem falando neste momento, nessa noite, sobre a vida de um homem que era chamado Bartimeu, que é o filho de Timeu, lá em Jericó, no qual que ele estava à beira do caminho. Jesus Cristo passava pregando o evangelho, mas ele ouvia, percebia que Jesus estava passando por ali. Mas Jesus, tendo chegado e passado por aquele lugar, ele teve a necessidade de poder ouvir e aproximar a esse Senhor, e pedindo a ele socorro, para que o Senhor lhe desse a oportunidade de tornar novamente vê-lo. Então Bartimeu, e ele ouvia a multidão passando por ali, um barulho, pessoas passando, Jesus anunciando o evangelho, muito tremendo, e ele sentia por parte dele que estava passando multidão, e essa multidão que seguia Jesus por intermédio da palavra que ele estava ministrando ao povo naquela cidade de Jericó. Então Jesus, ele quando chega naquela cidade,
a palavra de Deus, ele nos diz que o Bartimeu, ele tinha que chamar, tinha que gritar, tinha que convidar, tinha que procurar. Quem que é esse homem que estava passando, no qual muita gente estava seguindo por ele, que sentia só apenas um barulho, porque ele era um cego, não enxergava, mas ele queria que ouvisse primeiro quem que estava passando por ali. E tendo ouvido que era Jesus, estava passando por aquele lugar, Bartimeu, ele sentiu tocado do coração que poderia chamá-lo a ele. E ele gritou de viva voz para o Senhor, dizendo: Davi, filho de Davi, que poderia ouvir-se a voz dele, para que tenha essa misericórdia pela vida dele. Mas a Bíblia aqui, ele vem nos contando que a multidão que estava andando junto com o Senhor Jesus, estava repreendendo ao Bartimeu, para que não pudesse convidar ao Senhor, para que não chamassem ao Senhor Jesus, porque ele dizia que ele estava fazendo um barulho, e não poderia ele chamar ao Senhor, porque o Senhor não teria a oportunidade de ouvir o clamor no qual que estava saindo dentro do coração de Bartimeu. Ele ainda gritava: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E ele gritava, mas ainda havia pessoa que repreendia ao grito que ele fazia, pedindo ao Senhor, pedindo socorro, para que ele revelasse o que estava dentro do coração dele, e que entregasse o problema que passava na vida dele, para que o Senhor desse a oportunidade de algo profundo que estava no coração dele, que ele tinha o problema da cegueira, que ele não conseguia enxergar, ele não conseguia vê-lo, mas por ouvir como filho de Deus, que sempre fazia milagre, libertava, e ele havia a necessidade que seria muito bom, melhor, que eu convidasse a homem de Deus estivesse ao meu lado, porque ele teria me dado mais uma oportunidade para conseguir enxergar. Amados irmãos, esta palavra que estamos trazendo nessa hora, aí esse homem teve a oportunidade, quando chega, a oportunidade mesmo que as pessoas que ele repreendia ele, para que não pudesse cegar-se aonde estava o Senhor Jesus, mas pela força maior, ele conseguiu chegar até onde o Senhor Jesus Cristo. Quando chega o Senhor pergunta: mas o que você quer que eu te faça? Bartimeu, ele disse: eu quero tornar a ver. Amém? Fala comigo: eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Meus irmãos, algo especial, ele veio acontecer mediante naquele instante, no qual Bartimeu, ele entregou, ele aproximou, ele abriu o coração, ele disse: eu quero tornar a ver. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele entendeu que no coração de Bartimeu, ele tinha necessidade realmente de tornar a ver. Apesar de que muitas pessoas estavam repreendendo o Bartimeu para que não possa aproximar-se do Senhor Jesus e revelar-se da dificuldade que ele tinha por cada momento, que era o problema de ele não conseguir de enxergar. As pessoas dele faziam calar a ele, para que ele não possa caminhar, não possa aproximar, não possa convidar ao Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha essa oportunidade de voltar a enxergar. Jesus o chamou, e ele, porque viu que havia necessidade na vida dele, para poder lhe libertar da dificuldade que ele está passando por cada dia. Zaqueu, aliás, o Bartimeu, quando chega, ele não falou da necessidade de querer uma casa boa, de querer uma vida boa, de querer um carro bom, de querer um casamento bom, de querer uma luxaria. Ele só disse: não, o que eu quero na minha vida, e eu estou querendo para voltar novamente a ver e sair da cegueira, daquela vida que ele estava tendo, porque era uma vida perigosa, que ele não poderia conseguir enxergar o que era bom, o que era irmão. A gente podemos entender que a cegueira que está se falar aqui é uma cegueira daquela pessoa que anda e não consegue ver.
A Bíblia aqui ele fala da cegueira, mas hoje em dia é normal na nossa vida nós sermos aqui olhando assim como estou abrindo as vistas, como se fosse estou vendo, mas na realidade eu sou cego na vida espiritual. Porque eu não consigo enxergar o que está no outro mundo espiritual, mas eu consigo enxergar aquilo que está no mundo terreno, aquilo que está na treva. Cada vez mais hoje em dia na vida do homem, ele consegue ver as coisas das trevas, mas as coisas celestiais ele não consegue ver. Eu entendo que nesta parte bíblica, Deus estava ensinando aqui através dessa parábola, através dessa história, que estava acontecendo que com Bartimeu, filho de Timeu, que não era somente a cegueira de não conseguir enxergar, mas sim também é a cegueira espiritual, é que alguém tem vistas que está a olhar, mas não consegue enxergar o que é bom, o que é mau. Olha, meus irmãos queridos, Jesus ele compreendeu que a intenção de Bartimeu era depois de ele compreender que o Espírito Santo de Deus, que ainda reinava sobre a vida de Jesus, ainda tinha poder de libertar e trazer de novo o renovo na vida daquele homem. Aleluia. Meus queridos, o que mais me alegrou o meu coração sobre a vida deste homem Bartimeu é porque ele teve cura e ele não abandonou o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus, Jesus Cristo, ele disse que a sua fé te salvou, ele não desistiu. Ele caminhou junto com o Senhor Jesus naquela multidão, glorificando, cantando, dizendo hosana nas alturas, porque o Senhor Jesus Cristo libertou e ele trouxe de volta no mundo espiritual e ele começou a ter vistas espirituais e ele conseguiu entender que existe a luz que provém de Deus para dar mais uma caminhada para enxergar o mal e o bem. Aleluia. Olha, meus irmãos, isso acontece por várias vezes. Deus tem levantado o homem para cantar. Deus tem levantado o homem para adorar. Deus tem levantado o homem para dizimar. Deus tem levantado o homem para visitar. Mas existe dentro da igreja pessoas que olham com cegueira, pessoas com vistas terrenas, com vista das trevas, que ainda repreende o irmão que canta, que ainda repreende o irmão que ora sempre, que ainda que repreende o irmão que visita sempre, ainda que repreende o irmão que vigilia sempre. Ah, esse irmão está vigiando muito, porque ele quer um cargo da igreja, porque quer estar ao lado do pastor para ser visto que é melhor. Irmão, é a mesma coisa. Igual aquela multidão que andava com o Senhor Jesus. Jesus não perguntou às pessoas, aquelas pessoas no qual que eles, quando estavam mandar calar o Bartimeu para que não chamasse o filho de Davi, Jesus não dizia a quem que vocês estão fazendo calar, mas dentro do coração de Jesus ele já sabia que havia um homem dentro dela que tinha uma necessidade. Eu entendo que aquela multidão que fazia calar, aquele que calava o Bartimeu, aquele povo que repreendia Bartimeu que não continuasse, convidar a Jesus, convidar a ele, Bartimeu, se aproximar de Jesus Cristo, é porque dentro dela havia um vazio, é porque dentro dela não sabia qual o propósito que estava com o Senhor Jesus, porque eles não compreendiam o que estava dentro do coração de Zaqueu, de Bartimeu. Bartimeu não queria que caro, não queria luxaria, ele queria que enxergasse, visse o melhor da vida dele, que é viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não abandonou, ele continuou exaltando o nome do Senhor. Jesus ouviu a voz, Jesus ele escuta as vozes das pessoas. Ele escuta e dá prioridade celestial, para que você venha compreender as coisas maiores que Deus tem tido na vida de cada um. Que talvez você na sua vida
Tem sido um grande louvorista, mas aparece o irmão que vem te repreender. Que você não pode cantar e você não pode visitar. Você não pode fazer missão porque você está dentro da cegueira. Isso acontece várias vezes. As pessoas sempre vêm na igreja, mas alguns não vivem aquilo que Jesus Cristo nos deixou como a ordem. De viver a palavra de Deus. De sair da cegueira, do mundo das trevas. De caminhar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele não ouviu a voz humana. Porque se ouvisse a voz humana, eu tenho certeza que Jesus nem podia dar prioridade que o Bartimeu aproximasse dele e soubesse da preocupação que ele tinha. Mas Jesus olhou, dentro dele sentiu, o homem interior sentiu a necessidade, sentiu a prioridade, que a prioridade que este homem tinha era de enxergar e dar continuidade, andar junto e pregar o evangelho. Irmãos, há muitas pessoas que eles andavam ao lado do Senhor Jesus, não é porque eles estavam preocupados com a salvação, eles estavam preocupados com o milagre, porque sabia que Jesus, ele curava, porque sabia que Jesus, ele levantava os mortos, os surdos viam, os cegos eles enxergavam, os paralíticos andavam, os que tinham fome eram dados alimentação, comia. É isso que muita multidão estava seguindo. Mas naquele dia, quando estava sendo crucificado na cruz, quem que disse que no lugar dele eu serei crucificado porque ele me libertou, ele me curou, ele me fez enxergar, ele me tirou da paralisia, ele me libertou, ele me levantou, ele me tirou da morte? Quem que entregou a vida dele nesse dia? Ninguém. Jesus, só apenas o homem da prioridade, José de Arimateia, que ofereceu o seu túmulo, que pudesse guardar o corpo do Senhor Jesus Cristo, para dar prioridade. Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, e Ele escuta só a voz espiritual. Ele não dá prioridade à voz humana. Talvez você está falando mal de alguém, porque alguém está passando luta, uma fúria na vida. Deus não vai ouvir o seu sorriso, porque o mundo de hoje o que interessa mais é ele, herir aquele que está sofrendo, ao invés de ajudar a levantar, ao invés de abraçar, ao invés de ajudar a levantar a ele para seguir o evangelho, para caminhar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deu prioridade, como a palavra eu disse aqui. Deu prioridade à palavra que provém do Senhor. Não deu prioridade à voz humana. Não deu prioridade ao homem. Deus não desprezou Bartimeu por cegueira. Deus, ele entendeu por intermédio do filho dele, Jesus Cristo, que este homem é o homem de prioridade. E o homem que ele seguiria teria testemunho muito importante sobre o evangelho. E muitas pessoas que ele murmuravam, e muitas pessoas que repreendia, fazia calar a ele que não podia aproximar a Jesus, se admiraram, porque diante daquele lugar o milagre aconteceu. Aleluia. Olha só o que eu vou te dizer agora, neste texto bíblico que ele vai nos ensinando. 3 coisas muito importantes. A primeira coisa, o que Deus vai nos ensinando sobre que Deus, ele ouve o nosso clamor, que é a nossa fé. O nosso clamor tem que ser o clamor de certeza, não de dúvida. E quando nós clamamos duvidando, Deus também te dá numa dúvida. Mas se você clama com certeza e firmeza, Ele te dá também com firmeza e a certeza. Aleluia. Deus talvez vai me ouvir. Ele também vai, talvez também posso te dar. Talvez também posso te ouvir. Mas se dizer, meu Deus me ouve, Ele diz, sim, eu te ouço, porque a sua voz eu te conheço. Os meus filhos eu conheço. São aqueles todos que entram pela porta. Aleluia. Eu te ouço sim.
Os meus filhos são todos aqueles que entram pela porta, mas aqueles que entrarão pela janela são ladrões e salteadores. 3 lições importantes para que Deus ouça a nossa oração e o clamor de fé. A primeira prioridade é preciso ter uma perseverança na vida. Não desistir dos propósitos que Deus colocou na sua vida. Talvez Deus te levantou a um grande propósito. E está tornando difícil, mas você tem que saber que a caminhada para o reino celestial nunca será fácil. Nada que será fácil, nada que será à toa, nada que será à toa, nada que vem na bandeja em vão. Precisa perseverar-se diante do Senhor. A luta vem para ser vencida. Toda a terra, todo mundo, a luta existe, mas será vencida quando você se perseverar na presença do Senhor. A segunda coisa é o clamor da fé. Às vezes nós oramos e desistimos. Tem gente hoje na hora, mas sacrifica líder ficando orando na vida dele. Ah, pastor, ora por mim. Ah, missionário, ora por mim. Ah, líder, ora por mim, mas ele nunca ora. Quando chega em casa, ele dorme como saco de amendoim. Não jejua, não vigia, não faz nada, só senta na cadeira, pensa que no céu você vai à toa. Não, meu irmão, precisa fazer alguma coisa para Deus. Bota meu nome, eu sou querido. Tem nome sim, no caderno do pastor tem, mas no caderno de Jesus Cristo não tem. No caderno do pastor você tem sim. No caderno de tesoureiro sim tem, você como dizimista ofertante. Mas lá no reino celestial não tem. Porque você não tem conversa com ele, não. Você não tem bate-papo com ele. Você não tem conversa com ele. A sua força está se perdendo. Foi a pós-luz. O poder de Deus. Ele se aparta quando você não tem um clamor de fé. Não tem certeza daquilo que você peça a Deus. Bartimeu teve essa certeza. Mesmo que me proíba, eu vou. Mesmo que me repreenda, eu vou. Aleluia. Mesmo que me cancele, eu vou. Eu irei. Nunca pararei, eu vou. Mesmo que me falem mal na igreja, eu vou. Mesmo que vocês me tratem mal, eu vou. Porque a igreja é de Cristo. A igreja não é do homem. Deus conhece o seu coração. Por isso ele aqui, Jesus Cristo compreendeu o homem interior. Não olhou pela cegueira, não olhou pelo problema, nem ouviu da voz humana, mas entendeu que dentro do coração de Zaqueu, aliás de Bartimeu, tinha necessidade de ter essa prioridade de salvação. A terceira coisa. Resposta imediata. Fala comigo, resposta imediata. Não estou ouvindo muito bem, não. A resposta imediata, sabe o quê? Porque existe oração, mas também existe uma conversa de pai para filho. Há momento que você, que está orando, está afrouxando, porque você está desligado de Deus. Mas quando todo momento, vou dar um exemplo muito simples aqui. Quem já recebeu visitante em casa sempre aqui? Quem já recebeu visitante em casa? Quem já recebeu? É assim. Amanhã você chega, hoje chegou na minha casa. Senta aqui, pastor, te dou cadeira. Depois senta aqui. Terceiro dia, senta aqui. Tá aqui cadeira. Quarto dia. E outro dia que faz? Você de casa, irmão, leva a cadeira, senta aí. Aleluia, compreendeu o que eu disse aqui? Aleluia. Quando você vai na casa do teu amigo, hoje foi, te dá o quê? Ninguém está falando. Soldado? Acho que tem. Acho que tem. Não, eu acho que tem. Se não estivesse,
E eu acho que vocês compreendiam. Soldado? Isso aí. Hoje chegou, te dei cadeira, sentou, pum. Amanhã chegou, bom dia, te dei cadeira, pum. Depois de amanhã chegou, bom dia, te dei cadeira, pum. A quarta vez que você vai dizer, você de casa. Sempre você estava aqui ontem, hoje. Vai levar a cadeira e senta. Esta palavra da resposta imediata significa prioridade para a sua vida. Ele te dá prioridade como filho legítimo, que não precisa sacrificar em nada, que não precisa sofrer em nada, que não precisa buscar em nada na casa do pai no tempo de oração, de pedir alguma coisa. Ele diz, não, meu filho, cala, porque já te dei uma resposta imediata. A tua resposta já está pronta, porque você é filho de casa. Por isso eu digo assim, passa a ser uma conversa do pai para filho. Aleluia! Quem faz conversa do pai para filho? Porque quem conhece a Deus, porque conheceu Jesus. E conhece Jesus, conhece a Deus. Quem teme a Deus, teme a Jesus. Quem teme a Jesus, teme a Deus. Mas também existe alguma outra coisa importante. Não tem como você temer a Jesus e a Deus e não temer também ao seu pastor. O homem que carrega todos os teus problemas de madrugada, dia e noite é seu líder. Ele merece. Aleluia. 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 Meus irmãos, ele parou o Bartimeio, a caminhada. Quando Jesus ele estava passando, ele preferiu parar de continuar a pregar para poder atender o Bartimeio. Ele parou. Eu preciso restaurar este homem. Algo muito importante na vida dele. Bartimeio, ele dá a visão, retorna a ver. Ele dá continuidade a caminhar junto. E ele começa aqui a reconhecer publicamente o que o Senhor o fez na vida dele. Amém? A Bíblia diz nos irmãos que quando ele teve livramento da cegueira, Bartimeio, ele não voltou novamente à beira do caminho, mendigando. Significa que quando nós temos prioridade, o Senhor já nos recebeu, a gente não precisa mais voltar para trás. Não precisa mais olhar atrás. O que nós deixamos lá atrás. Talvez alguém aqui está pensando já, a pregação está ficando muito tempo, minha panela está no fogo. Está pensando lá atrás? Você já saiu da cegueira, agora já tem olhos espirituais. Porque o que você está vendo, aquele que está lá não está vendo. A sua visão é visão da águia. O seu olhar é diferente. Os teus amigos ainda são cegos, estão como Bartimeio antes da restauração. Mas você está como Bartimeio de hoje, já restaurado. Aleluia. Porque você já está dando prioridade à sua vida. Ele por isso que não precisou voltar novamente. Já estou terminando já, amém? Ele precisou de não voltar novamente à beira. Ele preferiu seguir Jesus e dando testemunho ao poder de Deus daquilo que o Senhor fez na vida dele. Aleluia. O Senhor Deus, através desta palavra, Ele está nos falando para que nós possamos sair das trevas, das limitações, sairmos das margens da vida e caminharmos para a luz de Cristo e testemunharmos o mundo, o que Deus fez nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos ingratos quando estamos na casa do Senhor pedindo a bênção de Deus e Ele faz, e nunca voltamos na casa do Senhor e dizemos: Senhor, muito obrigado. Alguns vêm na igreja para ser abençoados, são abençoados e depois vão embora.
São assim. O mundo de hoje. Vem chorando aqui, ajoelha, é abençoado, e a bênção chega, volta. Não diga, Senhor, obrigado. Não, pastor, não. O Senhor Deus, aquele que fez céus e a terra, aquele que atribuiu a vida, o fôlego, para você ser chamado pessoa. Salmo 150, verso 6. Tudo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. As prioridades. O mundo, meus irmãos, já vou terminar já mesmo. O mundo repreende, o mundo zomba aos que precisam de ajuda de Deus. Sabe disso? Amém? E nós ouvimos aqui. A irmã precisa passar por uma cirurgia. A irmã que está internado precisa da mão de oração. Sabe o que o mundo está fazendo agora? O mundo está sorrindo, o mundo está gostando. O mundo está feliz, satisfeito. Assim que nós estamos aqui congregando nesse momento, ele não está feliz. Ele está triste, porque está querendo que ele devore-nos. Essa é a ação do Satanás. É igual naquele dia, aquele multidão estava misturado. Aí havia joio e havia trigo. O joio estava aí dizendo, está chateando, deixa Jesus falar. Joio, sempre joio está lá dentro da igreja. Sempre joio fica ao nosso lado, para tirar a prioridade que Deus deu a nós, para tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor colocou a nós. Deus já nos tirou da cegueira, e hoje jamais seremos mais ignorantes, porque o Senhor nos deu a graça. Aleluia. E se assim se dependêssemos da ação humana, eu creio que Jesus não teria dado prioridade ao Bartimeu, e ele não enxergaria e morreria cego. Mas não, Jesus olhou na parte espiritual, que precisava ele ter prioridade. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mulunga satifuna. Mulunga satifuna. Mulunga satifuna. Deus te ama. Aleluia. Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Parece que tem um soldado. Eu não sei, como nunca fui militar. Eu queria perguntar se existe soldada. Mas quando li no livro eu encontrei soldado. Homem e mulher é sempre soldado. Aleluia. Amém. Alguns que faziam calar também Bartimeu para que não enxergasse. Também havia mulheres, né? Como aquela mulher que falou para o Jó, insulta teu Deus mora, não empresta para nada. Vamos louvar junto aqui um pouquinho? Eu vou trazer um louvor aqui, mas vou louvar em português e daí também eu vou cantar em minha língua. Receberei coroa, receberei coroa. Quando Jesus vier, receberei coroa. Assim. Uma vez. Receberei coroa. Assim mesmo. Receberei coroa. Quando Jesus vier, receberei coroa. Receberei coroa. Receberei coroa. Receberei coroa. Quando Jesus vier, receberei coroa. Receberei coroa. Receberei coroa. Quando Jesus vier, receberei coroa. Dina tambira coroa. Dina tambira coroa. Dina tambira coroa.
ambuya Yesu angabwera, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ambuya Yesu angabwera, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ninatambira koroa, ambuya Yesu akabwera, ninatambira koroa, Jesus passando por aqui, Jesus passando por aqui, onde ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem, onde ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem, onde ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Fica de pé aí. Quero aproveitar também orar junto com você, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor, meu querido. Eu quero pedir aqui muito rapidinho a missionária Aline Boicamera Correia. Vem cá, pega o meu plastiquinho, aí tira, tem uma caplana. Eu quero pedir, pastor, traga, eu não conheço sua esposa, queria que viesse aqui muito rapidinho, antes da oração. Eu quero dar um presentinho a ela, que eu trouxe de Moçambique, capulana. Não está? Está em casa? Ela vai fazer um exame amanhã cedo, teve que fazer um preparativo hoje. Mas já está em casa? Ela está em casa agora, assistindo. Ah, tá bom, muito bom, tá bom. Então você... Quem que vai representar ela, mas vai fazer a entrega? Vai representar. Muito bem. Abre então. Mas como que eu vou vestir? A Dora está assistindo e eu vou criar problema. Aqui, ó. Ah, tá bom. Ela já entendeu. Amém? It is the beautiful. Ok. As mulheres usam. Não cai. Dessa livremente não cai nada. Amém? E a bênção que eu trago para a mãe pastora como lembrança de África. Muito obrigado. Também agradeço no fundo do coração. Eu vou orar aqui para estudar a prioridade dos irmãos aqui, porque o tempo que foi cedido, eu acho que talvez ultrapassei. Peço as minhas sinceras desculpas, não foi ali a minha vontade. Depende do Espírito Santo onde que diz chega. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, bendito seja, louvado o teu nome. Entrego em tuas mãos, Senhor, tuas servas, teus servos, seus filhos, meu Pai amado, que aqui estiveram servindo a Ti nessa noite, nesse lugar, meu Pai. Guarda o pastor e a esposa que vai amanhã no hospital, tratando da saúde. Aos irmãos que estão internados, meu Pai, que também precisa do seu apoio, de seu auxílio, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa venha encher aqui, cheia de graça, cheia de Espírito Santo, meu Pai da glória. Remova cada empecilho de inimigo, toda a força diabólica, todo olho grande, toda feitiça, toda macumba, toda droga, toda palavra contrária, toda oração ao contrário, meu Deus, Pai amado, repreende e cancela ainda nessa noite, ainda nesse lugar, meu Deus, Pai amado, a tua palavra possa alcançar toda vida, toda vida, toda vida, toda criança, toda mulher, todo homem, que a igreja evangélica Maranata, Pai Senhor, venha celebrar com teu glória, com a tua glória maravilhosa, e venha encher com a tua graça nesse lugar, porque a tua graça é tão maior, e nós acreditamos e na tua presença, nada que é impossível perante a tua presença, meu Deus, Pai amado.
vai passando vida por vida que está aí embaixo, que precisa da cura, que precisa da libertação. Vai tocando para a tua graça agora. Toca no ventre, toca na cabeça, toca no pé, toca, Pai, nos ossos, toca, Pai, na glória, toca em cada parte dos tendões, toca no sangue, toca no cabelo, toca na cabeça, toca na coluna. Remova, remova, remova agora. Na tua presença, meu Deus, Pai amado, nada que é impossível, meu Pai. Quebra toda obra diabólica, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Quem que está no hospital agora, receba a cura agora, receba a cura agora. Todo espiritismo, espírito do voodoo, seja quebrado. Olho de capeta, seja quebrado. Todo casamento que está andando mal, com problema, Pai, venha resolver cada casamento, cada problema na família. Resolva no problema, seja no emprego, seja no entendimento. Haja paz, 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 paz. Alguém está sendo curado, alguém está sendo curado, alguém está sendo libertado. Na tua presença, meu Deus, eu creio na tua presença, meu Pai da glória, Deus da terra e do céu, quem manda todas as almas viventes. Eu creio no teu nome, seja renovada a tua graça. Yes. Eu quero te pedir um pouquinho de silêncio, em nome de Jesus, amém? E eu não estou querendo dar ordem, porque eu não sou dono da casa. Mas eu quero te passar uma coisa muito triste que aconteceu nessa madrugada na minha casa. Os ladrões vieram arrombando a igreja para tirar os bens pelo sacrifício dos irmãos. A minha esposa manda mensagem aqui, que eu subi aqui pela coragem. É que eu pedi alguém para me auxiliar, tive vergonha de pedir o Wi-Fi, para eu conseguir ouvir a notícia. Como que as coisas estão? Pulou pelo muro, entrou dentro, querendo tirar os bens que eu tenho conseguido com muito sacrifício. Eu quero pedir a você, nesse lugar junto comigo, que seja a chave porteiro da minha família, que seja a chave porteiro daquela igreja, porque não é minha, a obra não é minha. Eu tenho certeza um dia Deus me leva, mas eu quero que a obra fique na mão do Senhor. Toda obra diabólica, eu quero te pedir mais uma vez em nome de Jesus, que a minha vida em África é uma vida muito perseguida. E eu queria cancelar essa viagem para aqui. Missionário Aline, pastor Leandro sabe muito bem. E faltando 2 dias, turbulência grave, Satanás querendo me agarrando, de lado para lado, mas eu disse, em nome de Jesus, está repreendido como igual a esse Bartimeu que eu falei aqui, que repreendendo, mas é o que eu te peço, junte aqui o teu amor, junte aqui com o meu soro, que talvez porventura algo inimiga que provém da África, que segue, que queira provar, que queira aproveitar a oportunidade, que seja quebrado em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, meu Pai, toda a terra, Samaraia, e na tua presença entrego a minha família, lá em Moçambique, minha esposa, meus filhos, o ministério, Senhor, venha guardar ele, guarda cada líder aqui também, cada mulher de Deus, cada jovem, passa a tua mão, passa seu bálsamo da cura, dor, meu Pai, toda pressão alta, rebaixa agora, Manashi, Manaia, rebaixa, Remanashi, que tem, repocotor, Manasha, em teu nome,
Senhor, meu Pai, confirma e venha trabalhar tremendamente e venha mostrar a tua glória, que o teu Espírito Santo, tu é Deus, que não é Deus de brincadeira, é Deus de amor, é Deus que tem vista, é Deus que opera, é Deus que exalta. Em teu nome, meu Deus, Pai amado, transforma a tristeza em alegria, em nome de Jesus Cristo. Traga renovo, traga renovo, traga renovo nesse lugar. Venha curar em cada família, que cada um receba a sua porção, que cada um receba a sua porção ainda nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Guarda esta família. Se não nos encontramos aqui na terra, lá no céu, Senhor, queremos peregrinarmos juntos, porque vale mais duas pessoas andando juntas do que sozinho caminhando para a eternidade. É difícil, Senhor, porque sabemos existe obstáculo que o diabo coloca, mas retira toda a ferramenta preparada contra seu servo, sua serva. Em nome de Jesus Cristo eu declaro livre cada vida em nome de Jesus. Maravilha, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes por esse filho amado de Deus da África que Deus trouxe para nós aqui? Amém? Pode aplaudir a Deus? Aleluia. Muito obrigado por esse amor derramado sobre nós aqui. Ele está chorando aqui, gente. Pode aplaudir a Deus? Aleluia. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Pai, obrigado por teu filho tão querido, que veio aqui, Deus amado, ministrar, compartilhar, transferir da sua experiência, da sua caminhada contigo, da sua vida, da tua graça, transferir o mover do teu Espírito de África para os nossos corações. E nós agora estendemos as mãos e realmente concordamos com o clamor feito. Abençoamos sua vida, sua casa, sua família, sua igreja. Esse chamado, que a unção se multiplique, ó Pai amado. Levante as suas mãos onde você está, porque o Espírito Santo já orou aqui hoje por você. Levante as suas mãos, só diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levanta e grita bem alto, grita bem alto, grita bem alto, grita. É você pessoal, é você pessoalmente. Faça como Bartimeu agora. Encerra esse culto gritando. Diga: eu não saio daqui. A resposta está dada, a resposta está dada. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Todo-Poderoso. Aleluia. Fica aqui, meu querido, fica aqui comigo. Abra suas mãos, abra suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, por esse encontro tão precioso, por essa palavra preciosa, por esse chamado a estarmos de fato liberando a nossa voz de amor para Ti. Porque cremos que Tu já liberaste a Tua voz para nós, Pai. Nós te agradecemos por este encontro e nós declaramos que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos vós, com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Pro irmão do lado, dá um abraço, que a glória de Deus possa te encher. Vem, corre aqui à frente, dá um abraço neste homem de Deus aqui agora. Dá um abraço neste homem de Deus aqui agora. Obrigado por ter vindo adorar a Deus e celebramos ao Senhor. Obrigado por este momento. Dá um abraço neste homem de Deus. Vem abraçá-lo aqui, meu irmão. Ele veio nos abraçar. Ele saiu da África para nos abraçar. Sai do seu lugar, dá um abraço dele. Obrigado por ter vindo adorar a Deus conosco aqui. Você que está conectado, a nossa próxima conexão ao vivo será no domingo, 9h30 da manhã e 18 horas. Teremos ceia do Senhor às 18 horas somente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que a presença de Deus possa te encher cada vez mais. Renovar minha mente em meu querer, Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão seja com o teu coração. Até o próximo encontro.